Olá, professoras e professores. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto. Hoje a temática será voltada para boas práticas. Nós estamos na parte 3, estamos conseguindo compartilhar grande quantidade de práticas realizadas com sucesso pelos nossos professores, mesmo nesse período de distanciamento social. Nós trataremos também sobre a recuperação e aprofundamento. Nós faremos algumas análises sobre o documento orientador voltado para a recuperação e aprofundamento. Antes de a gente iniciar as nossas temáticas, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a nossa pauta da TPC de hoje. Nós teremos uma sensibilização inicial, nós teremos uma fala sobre o documento orientador de recuperação e aprofundamento, iniciaremos as boas práticas com uma boa prática de história, faremos um breve intervalo, e depois do intervalo voltaremos com uma boa prática de geografia, uma outra de sociologia e uma outra de filosofia. Nós voltaremos, depois das boas práticas, com algumas considerações ao final. Eu espero que vocês aproveitem. Nós vamos iniciar a sensibilização com um vídeo que foi lançado em 2006. Ele foi produzido pelo animador gráfico chamado Márcio Ramos, foi premiado nacional e internacionalmente. Quero agradecer essa indicação que foi feita pela PCNP Neuza, e vou deixar vocês aqui com o vídeo Vida Maria. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. É um vídeo forte, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Embora essa repetição que se apresente nas cenas seja uma situação rural, a gente percebe que ela se repete nos ambientes urbanos também, né? A partir da desvalorização que nós temos na educação. Essa situação de distanciamento social que a gente tem, muitas vezes, é apenas na relação professor-aluno que os estudantes conseguem o apoio para ter uma oportunidade de mudança, né? Nós vamos falar sobre um tema agora que é recuperação e aprofundamento, e esse é um momento que talvez a gente consiga fazer o resgate desses alunos, né? Então, a gente precisa colocar esse incentivo para resgatar, às vezes, algum aluno que esteja precisando aí dessa situação. Eu começo com vocês falando um pouquinho sobre o documento orientador. Nós temos, esse documento orientador já chegou faz um tempo, e ali nós temos sugestões de planos de aula para recuperação e aprofundamento das aprendizagens. Ele tem uma estrutura diferente do que a gente vinha vendo nos bimestres anteriores. Eles elaboraram pensando na habilidade essencial que a gente já tinha nos anos anteriores, e eles adicionaram as habilidades de suporte.
O que é uma e o que é outra? A habilidade essencial seria a habilidade do bimestre em que nós estamos, né? Eles elencaram algumas daquelas habilidades que estão contempladas no currículo como essenciais e elencaram algumas outras que são habilidades de suporte, que seriam habilidades que poderiam dar suporte àquela habilidade essencial, mas que são de anos anteriores. Então, coloquei aqui para vocês, ó. Esse documento orientador ele foi elaborado considerando o seguinte procedimento: uma habilidade essencial de um ano e série, e a partir dela foram identificadas habilidades de suporte, que são habilidades de outros anos e série, que contribuíram para o seu desenvolvimento. Então, habilidades de anos anteriores, que seriam um pré-requisito para que aquela habilidade essencial fosse desenvolvida, ela será retomada nesse momento de recuperação e aprofundamento. Aqui nessa tela, eu coloquei para vocês alguns dados que são destacados nesse documento orientador. Eu fiz alguns recortes, mas nós vamos estar enviando para vocês, depois dessa TPC, ao final dessa TPC, nós vamos estar enviando o documento orientador para que vocês possam tomar o conhecimento na íntegra. Então, nós fizemos alguns recortes que são considerados bastante importantes e que a gente precisa ter um ponto de atenção. Essa tela é uma delas, né? Então, fala o seguinte: para cada componente curricular foi apresentado sugestões e exemplos a partir da identificação das habilidades essenciais e de suporte, seguindo uma metodologia de aulas desenvolvidas em ativação inicial, desenvolvimento e finalização. Então, no documento que vai estar na íntegra, ele tem pelo menos uma atividade de um ano ou de uma série para todas as disciplinas de humanas e dos outros componentes também, tá? Então, a gente vai passar para vocês as atividades, os exemplos de atividades de humanas. Então, tem um exemplo de sociologia, tem um exemplo de filosofia, tem um exemplo de história, tem um exemplo de geografia, tá bom? Eu vou falar mais um pouquinho no outro slide sobre isso. Aqui, ainda nesse slide, ele detalha como sugestão para o trabalho de recuperação durante a semana. Então, dentro de uma semana, as disciplinas que têm 3 ou 4 aulas na semana, seria indicado que uma aula da semana fosse trabalhada para recuperação e aprofundamento. As disciplinas com 2 aulas na semana, seria trabalhado uma aula a cada 15 dias. Eu coloquei uma observação aqui nesse quadro azul para vocês, que está aqui, ó, do lado direito, que essa é apenas uma sugestão. Cada professor pode adaptar de acordo com as necessidades dos seus estudantes. E uma coisa que eu preciso frisar, que eu coloquei até aqui grifado, né, que para apoiar o trabalho dos professores e a aprendizagem dos estudantes, a partir do dia 13 de outubro, é previsto que algumas aulas do Centro de Mídias, vou voltar, do Centro de Mídias sejam focadas na recuperação e aprofundamento com retomada de habilidades essenciais. Então, desde 13 de outubro, a gente já vem tendo a necessidade de trabalhar essa recuperação. Eu tive contato com alguns professores que já me informaram que os planos de aula que eles estão elaborando estão sendo voltados para as habilidades. Nós enviamos para vocês as habilidades essenciais do quarto bimestre, né? Ou seja, entrou no quarto bimestre até o final do ano e nós podemos verificar a maior quantidade de habilidades elencadas ali naquelas habilidades essenciais. É porque aquele documento, ele já contém as habilidades essenciais, que são a do bimestre, a do quarto bimestre, e ali também tem as habilidades de recuperação junto, tá bom? Essas habilidades de suporte que eles colocam nos exemplos, o professor é que pode estar resgatando de anos anteriores para trabalhar também essas habilidades. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre ativação inicial, desenvolvimento e finalização. Esse assunto ele já foi trabalhado nas ATPCs do Centro de Mídias. Eu só vou estar destacando aqui para vocês e depois eu vou mostrar o exemplo de história.
mas a mesma estrutura que está apresentado no exemplo, vai ter no documento orientador que a gente vai enviar para vocês ainda hoje, exemplo de todas as outras disciplinas. Então, segue a mesma estrutura do que eu vou tratar aqui. Então, na elaboração dessas atividades, que são os exemplos que estão contidos no documento orientador, eles levaram em consideração a ativação inicial, que seria elaborar o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes, por meio de perguntas e ou escrita, debate, vídeo, notícia, leitura de artigo, análise de imagens, entre outros. Então, um ponto inicial mais informal para você saber aquilo que o aluno já obteve e aquele ponto que você pode colocar um prosseguimento, um aprofundamento de conhecimentos. O desenvolvimento, uma intervenção pedagógica por meio da aplicação de atividades, aula dialogada, sala de aula invertida, apresentação de vídeo, roda de conversa, análise de cartaz, entre outros, que seria a estrutura da aula em si. E a finalização, que é onde o professor pode perceber se o aluno absorveu aquela habilidade que está sendo proposta ou não, né? Então, o professor poderá solicitar aos estudantes a realização de atividades para consolidação das aprendizagens, incluindo produção textual, mapa conceitual, entre outros. Além disso, verificar se o objetivo da aula foi contemplado e verificar os pontos de atenção para o desenvolvimento das próximas aulas. Então, seria uma forma de avaliação, de verificação, se aquela aula realmente atingiu seus objetivos. Aqui eu coloquei para vocês quase que um mapa mental, né? Segundo o Alexandre, na nossa TPC de mapa mental, ele falou assim que o mapa mental só faz sentido para quem elabora, né? Mas eu estou aqui na tentativa que vocês entendam a habilidade de suporte e a habilidade essencial. Então, eu coloquei aqui um exemplo de história, mas a mesma lógica se repete para as 4 disciplinas de humanas, tá? Então, sociologia, filosofia e geografia também estão estruturados dessa maneira e vocês vão poder verificar. Eu acredito até que vocês já tenham o documento orientador, eu já enviei para os meus professores, mas a gente vai estar enviando novamente, tá bom? Então, exemplo de habilidade de suporte e habilidade essencial. Aqui seria uma atividade para terceiro ano do ensino médio, terceira série do ensino médio. Então, habilidade essencial, uma habilidade essencial para a terceira série do ensino médio, essa flechinha vermelha, né, mostrando a habilidade essencial. E aí, no exemplo que eles dão, eles pegam uma habilidade de 7º ano, 2 habilidades de 8º ano, 2 habilidades de 9º ano, do lado direito aqui em cima, ó, uma habilidade da primeira série e uma habilidade da segunda série, que podem ser trabalhadas em conjunto com essa habilidade essencial que está sendo sugerida que se trabalhe no 4º bimestre. Então, de uma habilidade essencial, eles colocaram dentro do exemplo que a habilidade de suporte são habilidades de outros anos e séries que podem complementar esta habilidade que está sendo trabalhada como essencial, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aqui o meu mapa mental e acompanhado aqui, tá bom? Depois a gente vai mandar esses recortes que eu fiz aqui, esses retângulos que eu fiz, ele tem todo na estrutura do documento e ele mostra a ativação inicial, esses pontos aqui, ó, ativação inicial, desenvolvimento e a finalização, a metodologia que é utilizada dentro de um objeto de conhecimento, de um conteúdo, tá bom? Eu finalizo aqui falando sobre recuperação e aprofundamento e inicio as boas práticas das disciplinas de humanas. A primeira professora que eu estarei apresentando é a professora Mônica Lourenço, da Escola Antônio de Barros Serra. Ela vai falar um pouquinho sobre o aplicativo SpeakPic. Ela transforma textos em voz e faz uma foto falar.
Então, eu achei muito interessante quando ela compartilhou comigo, ela tinha feito uma imagem de uma personagem da Mulher Maravilha, e essa Mulher Maravilha, ela chamava os alunos a entregarem atividades. Então, nesse momento em que a gente tenta resgatar os alunos, em que a gente encontra dificuldade para estar resgatando os alunos, ela usou um aplicativo, e vocês vão ver como ela desenvolve muito bem. Ela não trouxe da Mulher Maravilha, mas ela trouxe alguns outros personagens do Renascimento que ela está utilizando nas aulas dela, e ela fala um pouquinho do plano dela, mas eu achei sensacional. Então, pedi que ela trouxesse para estar falando um pouquinho para vocês. Eu espero que vocês aproveitem, e já de antemão quero agradecer muito a presença da professora aqui na nossa TPC. Eu espero que vocês também gostem tanto quanto eu. Bom dia, sou a professora Mônica, trabalho na escola Antônio Barros Serra. Sou professora do componente de História e agradeço encarecidamente o convite da PCNT Paulo. Peço agora licença a todos os mestres, companheiros de trabalho, para falar sobre o plano que estou desenvolvendo na primeira série do ensino médio, na situação de aprendizagem Renascimento, urbano e comercial. Mas a ênfase aqui é sobre o aplicativo que estou utilizando, que é o Speak Fit. Há vários professores que já conhecem esse aplicativo. Confesso que me encantei quando eu vi pela primeira vez. Utilizei ele para fazer um chamado de entrega das atividades atrasadas, porque estava no fim do segundo bimestre e muitos alunos ainda não haviam entregue os trabalhos. Então, mostrei para o meu filho e ele me ajudou a montar o chamado, nas quais coloquei no Facebook a mensagem, no WhatsApp, e enviei até para a Paula. E assim estou aqui, para apresentar o aplicativo. Em uma aula do Renascimento. Eu sei que não é fácil, não está sendo fácil para ninguém. É um momento de desafios. Não pensa que está sendo fácil para o professor que se encontra aqui, que estão fazendo as apresentações, mostrando seus trabalhos, que não está sendo fácil. Estamos juntos nessa, aprendendo, buscando e compartilhando. Até estar aqui nesse momento não é fácil. Confesso eu sou tímida. Eu disse isso à Paula, que eu gosto de atuar nos bastidores. Mas aí pensando, cheguei a uma decisão, mais um desafio. Aceitei e aqui estou. Espero contribuir pelo menos um pouco para essa nova realidade. Estamos vivenciando essa realidade que nós estamos vivenciando, né? Então, eu aprendi com todos que passaram por aqui e espero contribuir também. Então, vou dar sequência, né? Como será o processo dessa apresentação? Vou mostrar o plano que eu fiz sobre o renascimento urbano e comercial. Mostrarei os vídeos que eu fiz, as animações que eu fiz com o aplicativo, no Leonardo da Vinci, no quadro da Mona Lisa, do Galileu Galilei e Maquiavel. E, por fim, vou mostrar o aplicativo para vocês. Contei com a ajuda do meu filho no momento do aplicativo, né? Porque para nós, professores de 20 anos, não é fácil essa tecnologia. Nós estamos aprendendo. Então, é um momento de aprendizagem, de colaboração,
de troca de experiência, e é com muita, assim, gratidão mesmo que eu apresentarei esse aplicativo. Porque ele tem como utilizá-lo em todas as áreas do conhecimento. E também para trabalhar fake news. Por quê? Este aplicativo, que ele dá voz à imagem, ele mostra os traços, né, do rosto. Então, dá para trabalhar também fake news. Tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o plano de aula do renascimento comercial e urbano. Competências. Quais são as competências selecionadas para esse plano de aula? Compreender o renascimento cultural e científico europeu, relacionando com a Idade Média e contextualizar com os dias atuais, passado, presente, mudanças e permanências. Identificar propostas que reconheçam a importância do patrimônio étnico-cultural e artístico para a preservação das memórias e das identidades nacionais. Essas foram as duas competências que eu selecionei. Habilidades. Nas competências nós tiramos as habilidades, que é compreender, identificar, relacionar e contextualizar. Essas serão as habilidades envolvidas com essa situação de aprendizagem. Critérios. Quais são os critérios? Compreender o renascimento cultural e científico por meio de artistas, pintores, escultores, ou seja, por meio da arte e da literatura. Identificar os legados dos pensadores, pesquisadores, artistas e cientistas, comparando com os dias atuais. Relacionar com o sistema sociopolítico, econômico, religioso da Idade Média e Idade Antiga. E contextualizar tudo isso, todos esses fatos históricos do período estudado com os dias atuais. Esses são os critérios, né, de compreender, identificar, relacionar e contextualizar. Os conteúdos trabalhados. Renascimento cultural e científico na Itália e restante da Europa. Renascimento comercial e urbano e a formação das monarquias nacionais, conquistas marítimas e comerciais europeias, século XV e XVI, como consequência do Renascimento. Então, esses são os conteúdos trabalhados nesse plano de aula. A metodologia, as aulas do Centro de Mídia, as atividades propostas na apostila do aluno, pesquisa no site, né, aí da apostila, vídeo animado produzido por mim mesmo no programa Doodle, acho que é Doodle que fala, não sei, animação biográfica de alguns personagens do Renascimento por meio do aplicativo SpeakPic. O aluno tem acesso a esse material por meio do site da escola e pelos grupos do WhatsApp. Então, essas são a metodologia. E eles também farão mapa conceitual, né, sobre os temas trabalhados. E a avaliação é o acompanhamento em todas as fases do processo de ensino-aprendizagem. Trabalhando com os erros, né, com debates e tudo mais. Então, esse é o plano que eu fiz, que eu estou apresentando aqui, para trabalhar aí o renascimento comercial e urbano. Olá, agora estou aqui para mostrar o trabalho feito com o aplicativo SpeakPic. Esse trabalho, primeiramente, é claro, vocês têm que ter baixado o aplicativo no celular. Baixando, vocês vão escolher as imagens de acordo com o conteúdo que você está trabalhando. Depois, você mesmo pode gravar com a sua voz, narrar aí um texto, né, para dar vida à imagem, ou você pode digitar e tem um robô que fala. Eu utilizei aqui o robô para fazer as narrações
das imagens que eu escolhi, que foi o Shakespeare, que foi o Leonardo da Vinci, o quadro da Mona Lisa. Então, eu utilizei aí o robô, tá bom? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um texto que eu fiz em primeira pessoa para falar um pouquinho sobre aqui, né, o William Shakespeare. Eu, William Shakespeare, sou considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Nasci no dia 23 de abril de 1564. Meus pais John Shakespeare e de Mary. Iniciei os meus estudos aos 13 anos, no entanto, com o empobrecimento da minha família, deixei os estudos para trabalhar no comércio do meu pai. Aos 18 anos, casei-me com Anne, que era 9 anos mais velha do que, tive 3 filhos. Em 1586, me envolveu com más companhias, sendo obrigado a deixar a minha família e se refugiar em Londres. Trabalhei em várias funções, entre elas, a de guardador de cavalos na porta e nos bastidores do teatro. Nessa período reinado de Elizabeth I, Londres vivia uma intensa atividade artística. Li muitos autores clássicos, novelas, contos e crônicas, que foram fundamentais para minha formação de dramaturgo. Convido você a pesquisar e ler as minhas obras, assim você viajará se sair de casa, principalmente nesse momento de pandemia. Estou te aguardando. Então, é assim o meu trabalho. Você escolhe a imagem, faz o texto, e aí você vai decidir. Ou você narra, ou você utiliza o robô do próprio aplicativo. E o próximo agora será o Leonardo da Vinci. Eu, Leonardo da Vinci, sou considerado um dos maiores expoentes do Renascimento, movimento cultural, intelectual e artístico que representou a transição entre a Idade Média para a Idade Moderna. Eu, Leonardo da Vinci, vivi meus últimos anos na França e provavelmente a causa da minha morte foi o derrame cerebral aos meus 67 anos. Minhas obras mais conhecidas são a Mona Lisa e a Última Ceia, além de obras arquitetônicas e dezenas de invenções. Eu sou considerado um polímata. Polímatas são pessoas que têm conhecimento em vários assuntos. Eu sou considerado uma delas pela imprensa, muito generosos. Entre as funções que eu exerci estão a de pintor, escultor, cientista, engenheiro, anatomista, matemático, escritor e arquiteto. Então, dando continuidade, né, às animações, também fiz do quadro da Mona Lisa, que é um momento de metodologias ativas. E essas animações, eu acho que incentivam um pouco, né, diversificam um pouco as aulas, em momentos tão difíceis que nós estamos vivenciando. Esse é o quadro da Mona Lisa. Também fiz um texto em primeira pessoa, né, falando sobre o quadro. Eu sou a famosa Mona Lisa, falarei algumas curiosidades sobre a minha tela. Você sabia que há relatos de que Leonardo da Vinci levou 10 anos apenas para pintar os meus lábios e é o único de seus retratos indiscutivelmente atribuído a ele, embora não tenha sido assinado nem datado. Há quem diga que eu sou a imagem favorita de Leonardo da Vinci, razão pela qual ele me levava consigo o tempo todo. Ou, poderia ser, no entanto, o fato de estar inacabada. Leonardo da Vinci e suas peculiaridades, desfiando o tempo e o espaço, ele me retratou-me sem joias, quebrou as convenções da época, utilizou deliberadamente a técnica do sfumato, técnica criada pelo próprio Leonardo que consiste em mesclar e suavizar as formas intensificando luz e sombra, sem a utilização de linhas de contorno. Ficarei por aqui, mas aguardo sua visita quando for à França à minha casa no endereço Museu de Louvre. Então, aqui foi a Mona Lisa. E para finalizar os vídeos que eu fiz aqui do Renascimento, Maquiavel. Eu, Nicolau Maquiavel, nasci em Florença no dia 3 de maio de 1469. Sou filósofo e fiquei conhecido principalmente por descrever as dinâmicas do poder. Em vez de formular teorias sobre como o Estado ou o governante ideal deveria ser, dediquei a dissecar a realidade. Ao fazê-lo, há quem diga que criei um manual com estratégias e métodos sobre como os governantes deveriam se comportar para manter e expandir o poder.
Mas há também quem me considera o filósofo que alertou o povo sobre os perigos da tirania. O termo maquiavélico se tornou um adjetivo usado para qualificar pessoas sem escrúpulos, traiçoeiras e sem respeito pelas leis morais. Mas na realidade o que eu defendo é que na política a ética é utilitária e a moralidade deveria ser medida com base em atos que sejam úteis à coletividade, mesmo que com isso acabe ferindo valores individuais. Você concorda? Pesquisa e interpreta as minhas teorias, mas no período que eu estava atuando. Porque nós das ciências humanas interpretamos os fatos no tempo e espaço, analisando as mudanças e permanências. Então, vocês perceberam que também aí foi utilizado o aplicativo, né, SpeakPic, na qual eles dão os traços humanos à imagem. Eu disse que dá para trabalhar qualquer área do conhecimento, qualquer conteúdo, e pode trabalhar também por meio desse aplicativo. Para finalizar esse trabalho, agora eu vou mostrar o tutorial, né, do aplicativo SpeakPic. Então, durante o processo, às vezes, vem algumas propagandas, isso é normal no aplicativo. E, primeiramente, vocês têm que baixar esse aplicativo no celular. Depois que você tem ele no celular, você vai escolher as imagens que vocês queiram para trabalhar. Vão fazer um texto aí, vão produzir um texto. Aí você poderá digitar e utilizar o robô, ou você pode narrar, fica ao seu critério. Aí o aplicativo faz todo o processo de anexar a voz, a imagem e dar as características humanas à imagem. Então, vamos lá. Olá, vamos agora ao tutorial do aplicativo SpeakPic. Primeiro, você baixa o aplicativo no seu celular. Primeiro passo é ter o aplicativo no celular. Aí, com o aplicativo, você pode fazer vários trabalhos. Primeiramente, você vai ao Google, baixa as imagens que você irá utilizar no trabalho. Aqui, eu vou mostrar para vocês a imagem da Mona Lisa, porque o meu trabalho é sobre o Renascimento. Então, eu vou selecioná-la e salvar na galeria. Logo em seguida, você vai abrir o aplicativo. Abriu o aplicativo SpeakPic, tem duas formas de você utilizá-lo. Primeiro, você pode digitar o texto e selecionar a voz. Tem a voz de uma mulher, a Vitória, e tem a do Ricardo. Como é a Mona Lisa, eu coloquei da Vitória. O segundo passo é você mesmo narrar. Olá, alunos da escola Antônio Barro Serra. Logo em seguida, você vai à galeria, que está escrito adicionar face. Vai aparecer a imagem do Trump. Nesse momento eu não vou utilizá-la. A imagem que eu irei utilizar será a da Mona Lisa. Então, eu irei na galeria. Vou à galeria e vou selecionar a imagem da Mona Lisa. E aí, você já vai perceber que ela já tem os traços humanos. O aplicativo SpeakPic, ele faz tudo isso. Ele dá os traços humanos e ele vai também adicionar a voz. Agora... Olá, alunos da escola Antônio Barro Serra. Logo a seguir, você vai salvar, vai esperar, né? 100%. E o vídeo já está salvo na galeria. E o seu trabalho está pronto.
Você pode utilizar várias imagens. O segredo é ter o aplicativo, fazer o texto, ou digitar, ou você mesmo narrar. E pronto! Esse é o tutorial do trabalho que eu estou apresentando aqui hoje, nesse momento. Espero que tenha compreendido. Pessoal, esse foi o trabalho. Muito obrigada. Espero que tenha contribuído e até uma próxima vez. Um beijo mesmo no fundo do coração de cada professor que nós merecemos, nós trabalhamos, reinventamos a cada dia, principalmente nesse trabalho remoto. Até mais. Gratidão. É isso aí, gente. Não é muito interessante? Eu gostei bastante. Espero que vocês tenham aproveitado a fala da professora, que vocês consigam aproveitar nas aulas de vocês. É muito simples, eu já testei, dá certo, tá? E quero agradecer a presença da professora Mônica Lourenço. Não é fácil estar aqui falando, gravando vídeos para poder estar se apresentando. Obrigada de coração, tá, Mônica? Nós vamos agora fazer um breve intervalo e retornaremos com a boa prática da professora de geografia, tá bom? Até logo! Olá, pessoal, estamos de volta, agora com um projeto interdisciplinar entre Geografia e História da Escola Leonor da Silva Carramona. Né? Esse projeto interdisciplinar ele se chama Episódio das Guerras. Ele envolve 3 professores, 2 professoras e um professor, a Sandra Zanata, a Cristina Martins e o Victor Bassi Mazzoni. Tá? Quero agradecer ao professor e às professoras por estarem aqui. Espero que vocês gostem. Tá? Além dos professores, nós tivemos alguns alunos envolvidos. Né? A edição foi realizada pelo Matheus Lopes, mas tiveram outros alunos participantes. Né? Além do Matheus Lopes, o Marcos Gabriel Ferreira, Camille Vitória dos Santos, Giovana Alves da Silva, Iris, Ana Beatriz, Ana Flávia e Ângelo Natan. Tá bom? Quero agradecer a eles todos pela produção, a elas e a eles pela produção. Espero que vocês aproveitem, que vocês gostem e vou deixar vocês com a fala deles. Tá bom? Olá, tudo bem, pessoal? Eu fui convidada, sou a professora Sandra Zanata, e fui convidada pela Neuza para apresentar um projeto interdisciplinar que aconteceu nas disciplinas de História e Geografia, nos 9º anos, denominado de Episódios de Guerra. As habilidades do currículo que foi trabalhado em Geografia foi a habilidade número 1, analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do planeta, em situações de conflitos, intervenções militares e influência cultural em diferentes lugares e tempos.
A habilidade de história que nós trabalhamos foi a habilidade número 13, que foi descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários, suas concepções e as práticas de extermínio com o Holocausto. Como o Holocausto, claro. Bom, qual foi a metodologia que nós utilizamos para que a gente desenvolvesse esse projeto? Nós não estamos mais de forma presencial, então a gente teve que utilizar a metodologia toda online e através da internet e equipamentos eletrônicos. E deu certo. Os alunos gostam dos equipamentos eletrônicos, então nós conseguimos com que eles trabalhassem direitinho o projeto, né? Então, quais foram a metodologia? Primeira metodologia foi deixar para eles conteúdos disponíveis dentro do Google Classroom e links também para que eles pudessem estudar o assunto. Demos aulas online no Meet sobre o conteúdo de forma conjunta em História e Geografia. Essas aulas foram sobre as guerras mundiais, o nazismo, o fascismo e também o Holocausto, né, uma história triste aí que nós vivemos. Depois disso, o que nós fizemos que foi muito importante? Deixamos para eles no Classroom e nos grupos de WhatsApp, através do link do Drive, o filme O Grande Ditador, de Charlie Chaplin. Esse filme, professor de História e Geografia sabe que é um clássico que trabalha principalmente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e também a questão do nazismo e fascismo, que é retratado muito bem por Charlie Chaplin, e os alunos gostam de assistir esses filmes. Depois disso, nós fizemos uma roda de conversa no Meet, que acabou sendo um sucesso. Por quê? Porque os alunos puderam participar, conversar e fazer reflexões, né? Nós colocamos questões reflexivas sobre determinados assuntos que vêm acontecendo sobre o nazismo, que aconteceu, né, o nazismo e o fascismo, e fizemos um paralelo com o que vem acontecendo na atualidade no mundo, né. Depois disso, nós pedimos algumas atividades para os alunos, né, em forma de charges, todo mundo sabe o que é charge, né, em forma de pequenos documentários feitos pelos alunos, imagens, pequenos trechos de vídeos que eles encontraram na internet e que eles pudessem fazer uma reflexão sobre isso. Esse material todo, no último passo, foi recolhido e foi editado e foi feita a produção final de um vídeo denominado Episódios de Guerra, em forma de documentário. Esse vídeo ficou muito, assim, legal, a gente não esperava uma qualidade tão grande feita pelos alunos. E depois nós disponibilizamos nas redes sociais para que todas as salas pudessem ver o trabalho que eles realizaram durante esse projeto. Qual que é o principal objetivo desse projeto, né? É levar o aluno a fazer uma reflexão e a entender sobre a crueldade de situações de guerra, né? Compreender os problemas do que é o nazismo, o fascismo, entender principalmente a importância da democracia e o respeito às diferenças sociais. É isso aí, agora vocês ficam com o vídeo que os alunos produziram sobre esse projeto que foi tão bom, foi tão gostoso de desenvolver de forma remota. Os episódios das guerras mundiais foram os acontecimentos dos mais cruéis da história da humanidade. Milhares de pessoas morreram e sobreviveram em condições lastimáveis e subhumanas. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em duas alianças militares opostas, os aliados e o eixo. Foi uma guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados, marcado por um número significante de ataques contra civis, incluindo o Holocausto, e a única vez em que armas nucleares foram utilizadas em combate.
mais letal da história da humanidade, resultando entre 50 a mais de 70 milhões de mortes. Então, durante a guerra, campos de concentração e a escravidão que ocorria neles. Pilhas de corpos no interior do campo de concentração nazista de Bergen-Belsen, onde muitos judeus poloneses e presos soviéticos capturados foram enviados para o trabalho forçado e, mais tarde, para o extermínio, em 1945. Auschwitz foi um campo de concentração construído em 1940 e é um entre dúzias de outros campos de concentrações construídos pelos nazistas. Mas é o mais famoso, pois foi o maior campo de extermínio, chegando a matar 1 milhão de pessoas em câmeras de gás do local, enforcamento, trabalho forçado, fome e diversas doenças. E a 2 km de Auschwitz tem o campo de concentração Auschwitz II, onde faz o primeiro parecer simplesmente minúsculo. O fascismo é um movimento político e autoritário que surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Nazismo. Nacionalsocialismo, mais conhecido como nazismo. É a ideologia associada ao Partido Nazista ou ao Estado Nazista, bem como a outros grupos de extrema-direita. O nazismo defende que uma nação é a máxima criação de uma raça. Consequentemente, as grandes nações, literalmente nações grandes, seriam a criação de grandes raças. Quem foi Adolf Hitler? Por vez, foi um político alemão que serviu como líder do partido nazista, Chanceler de Reich e Führer, da Alemanha nazista, de 1934 até 1945. Como ditador de Reich alemão, ele foi o principal instigador da Segunda Guerra Mundial na Europa e a figura central do Holocausto. O que foi o Holocausto? O Holocausto é um evento central ao nosso entendimento da civilização ocidental, do Estado-nação e da sociedade burocrática moderna, bem como natureza humana. O Holocausto foi o assassinato em massa, premeditado, de milhões de pessoas inocentes, incentivadas por uma ideologia racista que considerava os judeus vermes parasitas, que deveriam ser eliminados. Os nazistas deram início ao genocídio em uma escala sem igual. Eles condenaram todos os judeus da Europa à destruição, os doentes e os saudáveis, os ricos e os pobres, os religiosos ortodoxos e os convertidos ao cristianismo, aos velhos e aos jovens, até mesmo os bebês. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, numa tentativa de mostrar seu poder bélico e militar, resolveram lançar bombas nucleares na Lua. As armas sempre foram um símbolo de poder e avanço para os países. Deste modo, dentro da Guerra Fria, ocorreu a corrida armamentista, onde tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tentaram se manter na frente no número de porte de armas. Deste modo, ajudaram a economia de ambos os países. A luta entre os norte-americanos e os soviéticos também desencadearam diversas ditaduras militares na América Latina. Países como Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai foram algumas das nações que perderam sua democracia com o apoio dos Estados Unidos. O filme Charlie Chaplin é um filme muito bom, conhecido, e muito familiar também, muito engraçado. Eu gostaria de ter a continuação dele, explica muito sobre a história dele, o que aconteceu também naquele período de guerra. O filme é muito engraçado, comédia, recomendo bastante, e é isso. Olá, meu nome é Giovana, eu sou do 9º ano B. Hoje eu vim dar meu depoimento sobre o filme O Grande Ditador. Esse filme fala sobre um barbeiro judeu, interpretado pelo famoso ator Charlie Chaplin, onde, quando estava atendendo seu cliente e ouvindo no rádio o discurso do grande ditador Hitler, desperta seu senso crítico e toma atitudes um tanto quanto drásticas para com o nazismo. Isso me traz a forte sensação de que devemos manter a democracia em que vivemos a todo custo,
Porque quando o poder não está totalizado em uma única pessoa e o cidadão tem o direito ao voto, isso nos traz uma forte emoção de que nossos direitos serão cobrados e os deveres daquele a qual escolhemos governar serão cumpridos. Novas gerações precisam entender que crimes hediondos, praticados em nome do ódio, da intolerância e da ignorância, não podem mais acontecer. As atrocidades desse período fez a humanidade parar para pensar e refletir e criar a ONU, Organização das Nações Unidas, em 24 de outubro de 1945, resultado da Conferência de Paz após a Segunda Guerra Mundial. O motivo foi a destruição causada pela guerra e as milhares de perdas de vida humana. A ONU tem o poder de decidir e tomar medidas para a paz na sociedade. Pois é, e a sociedade ainda está repleta do mesmo ódio que fez com que o ódio e a destruição nas guerras acontecessem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar vocês agora com o PCNP Marcos, com as boas práticas de filosofia e sociologia. Quero agradecer mais uma vez à professora Sandra Zanata, à professora Cristina e ao professor Vitor. Tá? Um abraço a todos. É com você, Marcos. Bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso ATPC. Sou Marcos, PCNP. Quero apresentar aqui as boas práticas de filosofia e sociologia. Eu convidei o professor Fernando Violin de sociologia e o professor Walter Bastianini de filosofia. Ambos trabalham na escola Jamil Cauã. O Fernando tem uma experiência com podcast, trabalha com seus alunos, muito interessante. Ele vai contar um pouquinho para nós dessa sua experiência. E bem como o Walter, também trabalha, né, uma das ferramentas de tecnologia, o NUM, com seus alunos. E ele vai falar um pouquinho dessa ferramenta para nós, que é muito interessante. Especialmente nesse tempo, né, que estamos aí em afastamento, nesse trabalho remoto. Então, essas experiências com as ferramentas tecnológicas nos ajudam muito aí no nosso trabalho. Eu espero que vocês gostem dessa experiência e também fica aqui, né, lógico, o convite para todos vocês. Sei que todo mundo tem aí uma boa prática. Quem sabe aí você possa compartilhar também conosco nos ATPCs futuros. Então, vamos aí, então, ouvir a experiência desses dois professores, que desde já, né, agradeço. Obrigado, Fernando, obrigado, Walter, por partilhar, então, o seu trabalho aqui conosco. Bom ATPC, então vamos lá, vamos ouvi-los. Olá, bom dia, colegas professores, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Fernando, professor de Sociologia da Escola Jamil Cauã, e eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho das práticas que eu tenho desenvolvido com meus alunos da escola. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar aqui com vocês é sobre a plataforma, né, a ferramenta que nós temos utilizados para desenvolver nossas aulas de Sociologia. No início da pandemia, eu conversei com eles e nós decidimos usar o WhatsApp.
porque é uma ferramenta que nós já utilizávamos na escola e é uma ferramenta mais direta, né, para comunicação, mais fácil, né, de comunicação. A comunicação ela é mais instantânea e eu acredito que o WhatsApp, então, ele tem suas vantagens e suas desvantagens, né? As vantagens, como eu já disse, né, nós já utilizávamos, a maioria dos alunos já utilizava, já tinha essa ferramenta nos seus smartphones, já havia os grupos das salas, então nós já conhecíamos e já nos comunicávamos pelo WhatsApp. O ponto negativo, eu diria, é em relação assim, aos arquivos, né, ao enviar e receber arquivos, né, já que esses arquivos, muitas vezes, eles são pesados e acaba lotando a memória do aparelho ali, tanto do professor quanto do aluno. Mas aí tem uma solução para isso que eu vou falar para vocês também, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como que é a minha comunicação com eles, né, semanalmente, tá bom? Então, aqui nós estamos no grupo do terceiro A, por exemplo, e a escola ela fez um horário especial durante a manhã para ter esse encontro com os alunos. Então ali, né, a gente se cumprimenta no horário estabelecidos, né? Aqueles alunos que respondem já conseguimos visualizar quem está ali presente no horário da aula. E eu sempre gravo um podcast explicativo e envio para eles, né, em arquivo de áudio, comentando um pouco sobre a matéria da semana passada, falando um pouco da matéria da semana seguinte, né? Enfim, faço uma comunicação em áudio com eles. E ali, então, eu envio o arquivo do plano de aula. Quando tem texto, eu envio o arquivo do texto também. E quando tem vídeo, né? Às vezes eu gravo algumas videoaulas no Loom e envio o link para eles, outras vezes acabo selecionando umas aulas prontas já no YouTube e acabo enviando então o link para eles. Então é através do grupo do WhatsApp que eu acabo enviando esses arquivos, esses links durante as nossas aulas, né? Além de copiar as informações do plano de aula e postar aqui, porque tem alguns alunos que acabam não acessando e têm dificuldade também de abrir o arquivo, então as informações do plano de aula são colocadas todas no grupo, tá? E assim, então, nós vamos nos comunicando, né? A atividade que é pedida ali, eles também postam aqui no grupo, como a gente pode ver aqui. Só que, como eu falei, uma opção para não pesar o aparelho, tanto dos alunos quanto do professor também, é desabilitar a opção de recebimento automático desses arquivos. Então, é ir nas configurações do WhatsApp e desabilitar a opção de download automático. Então, o meu aparelho ele só faz o download desses trabalhos dos alunos, desses arquivos, quando eu vou lá e seleciono. Acontece que, para fazer o download desses arquivos, tem um prazo, que normalmente, se eu não me engano aqui, é de 15 dias. Mais do que isso, você não consegue fazer o download desses arquivos, né, dos trabalhos dos alunos. Então, assim, para quem trabalha com a ferramenta do WhatsApp, né, a orientação é que semanalmente faça o download desses arquivos para poder arquivá-los, porque às vezes o aluno também deleta do seu aparelho, e se ele deletar o arquivo do seu aparelho, depois o professor não consegue fazer aí o download. Mas é uma sugestão, é uma opção, tá certo? A atividade que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma em que foi sugerida a criação de um podcast. Por que o podcast, né? Porque o podcast ele é um arquivo em áudio que vai tratar sobre um determinado assunto, vai seguir um roteiro sobre um certo assunto, e ele é fácil de estar compartilhando. Então, nesse período de aulas remotas, eu acho que o uso do podcast ele é um tipo de arquivo, de atividade feita num tipo de arquivo fácil de compartilhar. Então, assim, o podcast ele é muito mais fácil do que um arquivo em um Word, por exemplo, né?
Ele é mais fácil de estar sendo acessado do que um arquivo, um texto em um Word, ou até mesmo um arquivo em vídeo, por exemplo. E às vezes o aluno está em casa, está lavando louça, ele abre o podcast, ele está fazendo alguma outra coisa ali, ele pode abrir o podcast, pode estar ouvindo então essas informações sobre um determinado assunto. Então o podcast ele tem essa facilidade de comunicação, né? Ele é um arquivo fácil de ser compartilhado, tá? Mas a ideia, na verdade, de produzir uma atividade com podcast veio dos próprios alunos. Durante o segundo bimestre, nas aulas de Sociologia, nós estudamos sobre os movimentos sociais. Normalmente, nas aulas presenciais, eu sugiro, que os alunos façam uma pesquisa sobre os diferentes tipos de movimentos sociais e apresentem um seminário sobre eles. Mas, diante da dificuldade de estar organizando esses seminários de forma remota, eu sugeri, então, que essa apresentação sobre a pesquisa deles em grupos sobre os movimentos sociais fossem da maneira que eles quisessem, vamos dizer assim. Podia ser em forma de texto no Word, podia ser em forma de slides no PowerPoint, tá? E houve um grupo que apresentou a pesquisa em forma de podcast, o que ficou bem bacana. No terceiro bimestre, nós estudamos sobre como funcionam as eleições, os elementos que formam um processo eleitoral, dentre eles, os partidos políticos, o voto e as condições de elegibilidade, Então, depois de estudar sobre esses processos, eu sugeri uma atividade em grupo em que eles escolhessem um partido político e fizessem uma pesquisa sobre esse partido e apresentassem, então, essa pesquisa em forma de podcast, de que duraria, em média, uns 10 minutos esse podcast, tá? Então, ali eles tinham que pesquisar principalmente sobre a ideologia do partido, sobre as ideias de governo desse partido, e apresentar, então, uma discussão em forma de podcast. No dia de envio dessa atividade, eu mandei um áudio em forma de podcast também, explicando sobre a atividade, o plano de aula com as orientações e nos documentos do Google, num documento online, eu coloquei o nome dos partidos, onde eles podiam acessar através do link, e escolher os partidos que eles gostariam de fazer, então, esse podcast. Tá? E sugeri também um vídeo no YouTube sobre o tutorial de um programa para gravar um podcast, mas eles podiam usar outros também, do modo que eles quisessem, o Discover, entre outros. Quem fosse fazer o trabalho sozinho poderia até usar o próprio áudio do WhatsApp para gravar. E nós recebemos, então, alguns trabalhos em forma de áudio aqui no próprio grupo. Tá? Olá, este é um podcast com algumas informações a partir do trabalho. Então, pessoal, essa foi a atividade que eu sugeri para os alunos construírem, e depois eles deram algumas devolutivas, Eles deram depoimento sobre como que foi a experiência de construir um podcast sobre os partidos políticos. É o que a gente vai ver agora. Primeiro, o depoimento do Marcelo, do terceiro A, que foi um dos alunos que fizeram parte daquele grupo que lá no segundo bimestre apresentou a pesquisa sobre movimentos sociais em forma de podcast, então foi a partir da apresentação desses alunos, desse grupo, que surgiu a ideia, então, de no terceiro bimestre fazer, então, essa pesquisa sobre os partidos políticos e apresentá-las em forma de podcast. Boa tarde, professor Fernando, tudo bem?
É o Marcelo do 3A. Bom, falar um pouco aqui nesse vídeo sobre a minha experiência fazendo um podcast para um trabalho, uma atividade que o senhor passou. Essa atividade era a escolha de como apresentar, né? Estava em aberto, podia ser por Word, PowerPoint, enfim. E meu grupo decidiu fazer por podcast. E a minha experiência com esse tipo de apresentação de trabalho foi bem legal. Foi um pouco complicado na hora de gravar, mas a gente conseguiu editar, sincronizar os áudios, tudo mais. Foi bem interessante fazer uma discussão sobre o assunto. E eu acho que deu uma diversificada bem bacana, deu para aprender bastante também com essa experiência, viu? Um abraço, professor. Até mais. Criar um podcast foi uma experiência muito interessante, porque é algo extremamente simples de se fazer, você só precisa do seu celular e do aplicativo, e com isso você consegue disseminar diferentes tipos de ideias e informações, aquilo que você quiser, né, para milhares de pessoas ouvir. E é um formato muito interessante, principalmente para mim, porque eu tenho muito mais facilidade com falar do que com escrever, então acaba sendo muito interessante para disseminar a informação que eu quiser, aquilo que eu quiser falar, né? E como é muito fácil, acaba facilitando. Você não precisa de muita coisa para criar um podcast. Você consegue fazer na sua casa utilizando poucos recursos. Olá, professores, tudo bem? Eu sou a Gabriele Luiz, eu sou da turma 3 Dado e vim aqui hoje falar um pouco para vocês sobre o trabalho do professor Fernando, que seria através do podcast. Podcast, para quem que não sabe, é como se fosse um áudio de explicação sobre qualquer tema proposto. Pode ser alguma música específica ou alguma matéria, que seria através do estudo também. E assim, eu não tenho nenhuma crítica para falar sobre esse trabalho, porque quando o professor mandou para mim, eu pensei, nossa, é algo novo pra gente fazer, é algo bem diferente pra gente sair um pouco dessa forma padrão, né? E assim, eu gostei muito, foi um aprendizado incrível e eu e o meu grupo simplesmente tivemos um conhecimento profundo a mais perante a política, né? Perante esses partidos políticos. E assim, foi muito bom, não tenho o que criticar. Queria falar também, porque eu queria agradecer vocês, professores, pelo esforço que vocês estão tendo nessa quarentena com a gente, principalmente a gente que é do terceiro. E assim, a gente, pelo menos pra mim, eu estou muito agradecida por vocês, pela ajuda que vocês estão dando premente essa pandemia, essa crise que a gente está, e pela tranquilidade que vocês estão passando pra gente pela chegada do Enem. Eu quero agradecer por tudo e Deus abençoe muito vocês. Oi, eu sou a Rafaela do terceiro C. Eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência de fazer o trabalho de sociologia em forma de podcast. No começo eu fiquei um pouquinho insegura, porque eu achei que eu não ia dar conta de fazer. Mas aí eu vi que é bem fácil e foi bem divertido também fazer. E eu gosto desse modo de trabalho porque ele foge daquela rotina de você pesquisa, lê, aí depois envia pro professor. E também eu vejo que tem muitos alunos que eles aprendem mais ouvindo do que lendo. Por isso que eu acho legal trabalhar de formas diferentes de aprendizado. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Era sobre a atividade do podcast, que eu gostaria de estar contribuindo aí sobre a discussão sobre boas práticas. E aqui fica então o meu abraço para todos os professores. Bom dia a todos, eu sou o professor Walter, eu sou professor da escola Jamil, eu estou lá desde 2013 e vou compartilhar com vocês a forma como eu estou trabalhando na escola. Nós criamos um horário online desde que começou essa pandemia, no final de abril ali, de forma que o aluno tem todas as disciplinas durante toda a semana, né? Ele tem uma aula por semana por disciplina, mas essa aula corresponde às 2 aulas da semana no que diz respeito à quantidade de atividades e conteúdo que o aluno vai desenvolver para que ele consiga
atingir as habilidades essenciais e também outras habilidades que o professor desenvolver com o seu aluno, né? Eu adotei como metodologia o Loom. Por quê? Porque o Loom ele é uma extensão do Google Chrome. Eu não preciso ter ele baixado no desktop do meu computador. Ele, como extensão, vai armazenar todos os meus vídeos na nuvem, né, no próprio provedor Chrome, e eu tenho ali todos os vídeos arquivados para desenvolver as atividades com os meus alunos. Eu vou mostrar para vocês, diminuir aqui um pouco a minha imagem, que aí vocês podem acompanhar. Olha só, eu tenho aqui a pasta do primeiro ano, a pasta do segundo e do terceiro ano. Eu vou mostrar para vocês as aulas que foram gravadas. Eu gosto muito desse vínculo, desse contato direto entre o professor e o seu aluno. Por isso que eu gravo as minhas aulas, automaticamente o Loom ele vai me fornecer, assim que eu terminar de gravar, um link para que seja enviado aos meus alunos, e o meu aluno ele só clica nesse link e assiste às minhas explicações. Eu vou abrir aqui uma aula para vocês verem. É muito simples, é um aplicativo, uma extensão do Google Chrome, muito fácil de mexer, te dá a opção de você editar o seu vídeo, né? E teve um dia que eu estava gravando um vídeo, o cachorro dos vizinhos começaram a latir, aí eu fui lá, pausei a gravação, tem como você pausar essa gravação e depois editar o vídeo, cortar a parte que você não quer. Tem como também você editar uma miniatura, que é colocar essa imagem aqui na frente, né? E também tem como você adicionar um link, onde o aluno, clicando nesse link que fica no vídeo, pode encaminhar ele para algum texto, pode encaminhar ele para alguma pesquisa, algo que possa complementar a sua aula, e eu gostei muito. Eu vou mostrar rapidinho para vocês um pedacinho de uma aula que foi gravada para os meus alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. O nosso tema de hoje será sobre determinismo. Na aula passada nós estudamos sobre o libertarismo e os diversos conceitos de liberdade. Olha só, essa aí é uma das aulas que eu trabalhei com os meus alunos, determinismo. Eu vou mostrar para vocês outras aulas também. Olha só, tem aqui diversas aulas que eu gravei e assim eu vou enviando as aulas para os meus alunos, e após essas aulas que eles assistem, geralmente uma videoaula que eu faço uma explicação de 10 a 20 minutos no máximo, envio também uma atividade, de forma que essa aula enviada ela corresponda às 2 aulas da semana. E eu gosto muito do Loom porque ele é um aplicativo muito prático, muito simples de usar, que eu também sou de inclusão aí no mundo digital, né? E não tem erro quando você utiliza ele. Vou mostrar para vocês a outra pasta também, do segundo ano. Que é essa aqui. Olha só, as aulas do segundo ano. E também a pasta do primeiro ano, em que eu também desenvolvo com eles as aulas. Essa é uma aula que eu gravei com o primeiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje nós vamos dar sequência ao pensamento, à reflexão do filósofo Karl Marx, tratando do tema do capitalismo segundo Marx, ok? Essa é uma aula do primeiro ano. Aí o aluno assiste a aula, ele também elabora o esquema no caderno dele, o esquema que eu desenvolvo junto com ele, e após esse esquema elaborado no caderno junto com a minha explicação, eu sempre lanço para eles um questionário simples, com poucas perguntas, poucas reflexões, para não sobrecarregar os alunos também, né? São feitos
videoaulas todas as semanas, para todas as séries, e eles vão correspondendo, entregando essas atividades via WhatsApp. Então, eu gravo a videoaula no Loom, depois de gravar essa videoaula, eu copio o link, está aqui para vocês verem, ó. É só você clicar aqui, você já tem o link do seu vídeo, eu envio no grupo do WhatsApp, e lá no WhatsApp, eles só clicam nesse link, assistem a aula, e depois eles vão postando as atividades para mim, dando o retorno dessa aula que foi dada, e eu faço a correção atribuindo as notas para eles também, né? O Loom, ele é um aplicativo que tem ajudado muito, tem me ajudado a não perder esse vínculo com o meu aluno, é como se o aluno de fato tivesse a aula com o professor, e eu tenho recebido um feedback muito positivo, tanto da parte de colegas professores que usam lá na escola também, quanto da parte dos alunos, né, que me dizem que preferem que o professor explique a matéria, né. Eu não conhecia o Loom, passei a conhecer fuçando um pouquinho, né, foi uma indicação, inclusive, do professor Fernando, de Sociologia, ele me indicou, aí eu fui mexendo até aprender, mas não tem segredo, não é difícil de mexer, ele te dá a opção de gravar somente em câmera, conforme vocês estão vendo aqui, ó, ele grava somente por meio da câmera, e quando você salva o vídeo, essa câmera, a extensão do vídeo vai permitir com que ele veja toda a lousa, ok? Bom, esse foi o meu trabalho, é um trabalho simples, de fato, eu tento corresponder ao essencial, e também a gente tenta corresponder de forma que o nosso aluno também esteja se preparando para o Enem, a gente cumpre as habilidades essenciais e também vai agregando outras habilidades, trabalhando outros temas que costumam cair no Enem e que muitas vezes não estão tão contempladas assim no currículo desenvolvido, ok? Bom, então esse é o meu trabalho. Eu uso o Loom, gravo as videoaulas, envio as videoaulas pelos grupos de WhatsApp, cada sala tem um grupo de WhatsApp para os alunos assistem o vídeo, fazem o fichamento, o mapa conceitual, o esquema desse vídeo, dessa videoaula no seu caderno, e depois fazem também a atividade, que pode ser uma pergunta, uma tirinha, né, uma música, um filme que eu envio para eles, correspondendo a essa segunda aula da semana. E tem dado muito certo, as visualizações têm sido grandes, nós temos salas em média de 90%, 95% de participação, temos salas que enfrentamos um pouquinho mais de dificuldade, né, nessa busca ativa dos alunos, mas também temos sido bem correspondido ao trabalho e também a esse feedback devolutiva dos nossos alunos, ok? Essa é a minha boa prática, espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida de como trabalhar com se quiser alguma orientação de como baixar, como desenvolver com seus alunos, eu me coloco à disposição, né? Pelo pouquinho que eu sei, eu posso compartilhar com vocês. E, mais uma vez, gostaria de agradecer ao professor Marcos e também a todos vocês. Eu tenho assistido as contribuições de todos e tenho gostado muito, né? São muitas ideias inovadoras que nós temos aprendido durante todo esse tempo, que a gente sabe que a tecnologia veio para ficar e nós vamos nos adequando a ela, embora nada substitui a presença do professor, e é exatamente isso que me sustenta, esse vínculo meu com os meus alunos, de eu gravar as aulas, enviar para eles sentirem a minha presença por meio dessas videoaulas, é que tem feito toda a diferença para mim, ok? Agradeço a todos e um grande abraço. Muito bem, então, finalizando o nosso ATPC de hoje, quero agradecer mais uma vez ao professor Walter
e ao professor Fernando por ter aceitado o convite e vindo aqui falar um pouco com todos nós, contar, né, das suas práticas aí de sala de aula. Espero que todos vocês tenham gostado. Então, obrigado, Walter, obrigado, Fernando. Obrigado também, mais uma vez, à professora Mônica e à professora Sandra. E quero desejar a todos uma boa semana, um bom trabalho. E deixo agora, então, na sequência, o link do formulário para que vocês possam acessar, como de costume, né? E responder aí as perguntas, registrar aí a sua presença. Bom trabalho a todos.